Meu boa noite a todos. O nosso convidado de hoje, para nossa honra, é Dr. Antônio, médico, que é uma pessoa que não só atende aqui em Araruna, mas é casado com ararunense, é cidadão ararunense, é alguém que, com a sua dedicação, o seu zelo, tem feito uma verdadeira plantação do bem aqui no município. E nós temos que fazer isso mesmo, enaltecer as pessoas que fazem o bem à comunidade de Araruna, não só de Araruna, mas de Itacima, de Cacimba de Dentro, onde atua como médico, Riachão, enfim, todas essas regiões durante muitos anos já. Eu vou deixar até que ele fale o boa noite e Antônio fale um pouco dessa sua trajetória, quando começou a sua relação com o município de Araruna, que é algo de praxe, que nós fazemos aqui. Todos os nossos convidados, eles falam como começou a relação com o município. Os que nasceram aqui, os que criaram, que foram criados, que têm relações familiares, mas aqueles que foram adotados, que escolheram de coração estar em Araruna. Boa noite, Antônio. Boa noite, Benjamin. Boa noite a todos que assistem esse podcast. Bom, minha chegada em Araruna foi em janeiro de 2004. A chegada oficial, né? Mas derna, um termo popular, derna de pequeno. Quando eu tinha meus 4 para 5 anos, eu já vim a Araruna, porque meu pai tinha um banco de feira aqui. A gente morava em Belém e papai era feirante. E na época a gente vinha, né? Papai vinha num Jeep 64. Na época da grande feira de Araruna, isso, né? Que era a feira regional. Exatamente. Era. E nesse Jeep 64, papai vendia carne, e aí eu vinha na carroceria, né, atrás com a mercadoria, e aí papai fazia a feira e eu vinha acompanhando com ele. Eu me lembro dessa serra de Araruna, sempre chovendo, estrada de barro, era uma coisa... E eu tenho bem isso na minha memória, e desde essa época que eu conheço Araruna, que eu venho a Araruna. Depois, em 90, eu comecei a atender e fazer quando entrei no curso de medicina, eu fiz na época do ERI, né? Só que eu era do Rio Grande do Norte, mas eu vinha para prestar uma assistência, assim, seguir doutor Pedro, era doutor Pedro lá em Itacima, e a gente fazia um atendimento assistido lá no Braga, no povoado do Braga, e então... sempre que terminava o atendimento, eu vinha para Itacima e ficava... De vez em quando eu dava um pulinho em Araruna. Bom, e aí eu graduei em 93 pela Universidade do Rio Grande do Norte e depois fiquei um tempo fora, fui morar no Mato Grosso. Quando eu voltei, em 98, final de 99, aí fui para Pacifica e aí, na época, você era prefeito aqui, e me chamava muita atenção a questão da assistência de saúde aqui em Araruna. E eu só vi o pessoal falar, mas rapaz, lá em Araruna tem isso, tem aquilo, e eu encaminhava os pacientes de Pacifica para cá e para o hospital daqui, porque tinha várias especialidades. Digo, mas rapaz, onde eu vou voltar para Araruna? Mas aí Deus organizou tudo, que quando foi em 2004, em janeiro, aí... deu certo, eu comecei a dar plantão no hospital daqui de Araruna. E aí foi começando, e papai, quando foi... quando eu pensei que não, eu estava casado. Aí pronto, aí foi assim que começou a Araruna. E tem filhas ararunenses hoje. E hoje já tem... Dona Socorro, que é uma referência. Isso, aí conheci... Seu Antônio, que isso, foi em 2000... Que é de uma memória assim, que é um dos grandes amigos, que é da família, né? Da época de seu Né, com meu avô, com o Zé Maranhão, com Dona Vilma, um grande amigo. Mas, Antônio, você tratou de um tema que eu acho que existe uma barreira de tempo. Eu digo sempre isso. As pessoas mais jovens de Araruna, quem tem menos de 40 anos, não acompanhou esse período em que Araruna era uma referência de saúde. E que foi, para mim, felicidade da época que eu era prefeito de Araruna. Nós fizemos aqui o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Eu era prefeito em Araruna, você falou em Pacifica, Pepeu era prefeito em Pacifica. Não havia ainda aquela unidade mista de saúde, o hospital lá de Pacifica, e, diga-se de passagem, é muito melhor do que esse PA daqui de Araruna, pelas informações que nós recebemos.
Mas toda essa assistência da região era realizada aqui em Araruna. Muitas das Gamileiras, Japi, Pacifica, São Bento, até gente de Nova Cruz vinha para cá. Aqui na Paraíba, Cacimba de Dentro, Barra Santa Rosa, Damião, Riachão, Arara, fez parte do consórcio de saúde que nós criamos aqui no ano de 98. E foi algo muito inovador, porque todas as especialidades, você veja bem que você conhece da clínica que você atende, sabe a dificuldade que as pessoas têm hoje de marcar um ultrassom ou uma endoscopia. Aqui se fazia. Aqui tinha aparelho de raio-x, não só para atender a parte de ortopedia, como também de diagnóstico, que naquela época não tinha tomografia como tem hoje, nem ressonância. Uma tomografia era uma coisa muito difícil, então era muito demandado os raios-x de diagnóstico para complementar, né, a análise dos médicos. E as cirurgias eletivas que nós fazíamos aqui. Né? Nós temos aí, você tem bem conhecimento de ser médico aqui, um bloco cirúrgico com 2 salas de cirurgias e 6 enfermarias cirúrgicas, masculino e feminino, isso, infelizmente, parado, desde o ano de 2017, por falta de sensibilidade da prefeitura. Mas foi um período que, eu digo sempre, era uma ideia de consórcio que funcionava. E, para nossa felicidade, você foi testemunha disso trabalhando em Pacifica. Exatamente. Na época, 98 para 99, todo o atendimento, especialmente de ortopedia, né, a gente mandava para cá até pela questão das imagens. Então, como lá na época não tinha esse serviço de imagem, a gente encaminhava para cá e já saía daqui encaminhado, já referenciado, ou de volta para o RN na época, ou já seguia para Guarabira ou para João Pessoa. E, além disso, o serviço também de odontologia também era bastante solicitado, porque já chegava para mim lá o pessoal pedindo encaminhamento para vir para cá, por conta da questão da qualidade do serviço de odontologia, que era assim, era nos moldes dos particulares mesmo, né? O mesmo material que os pacientes me diziam que pagava no particular, lá em Pacifica, eles pagavam também. Eles tinham também esse mesmo material aqui público, né, no SUS da cidade. Eu acredito que isso é uma obrigação do poder público, né? Tem que fazer um atendimento que seja de qualidade. Não chegar a ter a arrogância que teve outro dia a secretária de dizer que a saúde de Araruna era melhor do que a de João Pessoa. Isso é um devaneio. Isso é coisa de quem vive dentro de uma bolha. Porque, por melhor que seja a saúde de um município pequeno, de 17.140 habitantes, como é Araruna hoje em dia, infelizmente essa população que diminuiu, mas você não vai ter como se comparar a João Pessoa e Campina Grande, até porque o sistema do SUS, para quem entende disso, como você entende, ele é totalmente descentralizado, ele é de referências, ele é de parcerias concretas e contínuas. É uma coisa que eu me entristeço muito de ver, que uma pessoa, para marcar uma cirurgia eletiva aqui, tem que falar com o prefeito. Isso vai contra completamente o que é a lógica do SUS, da resolutividade. É uma palavra até meio complicada, né, Antônio? Você fala resolutividade. O pessoal da zona rural que me atende, me escuta agora, que me vê, diz, o que é isso? É você resolver o problema. É você ter um paciente como chega no dia a dia para você, lhe procurando, com um problema de vesícula, com um problema de coluna, com uma hérnia, com uma esterectomia que tem que ser realizada, e se realizar isso, marcar isso rapidamente, sem precisar passar para o prefeito ou tirar foto. Outro dia eu me espantei, né? Eu digo, eu não acredito que haja um atraso desse. O prefeito chegar ao ponto de tirar uma foto, aproveitando até da inocência das pessoas, né? 3 pessoas estavam lá para receber algo que é um direito deles, que é o acesso à saúde. Está na Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é um dos princípios que está na Constituição brasileira. E o recurso existe para isso. E eu quero, Antônio, debatendo isso, e analisar como é que você vê essa situação da resolutividade da saúde em Araruna, porque são muitas pessoas que lhe procuram no dia a dia. A questão da resolutividade do SUS, no geral, ela é muito, assim, bem complicada, né? E nos municípios não fica
fica diferente, não. Em Araruna, na época, eu posso falar com mais categoria, a questão na época que havia no hospital e o atendimento que se fazia, essa resolutividade era marcante. Não havia tanta dificuldade assim, até porque a gente no hospital tinha a questão da operacionalidade. A gente resolvia já ali mesmo. Não precisava que Dona Vilma autorizasse, coisa do tipo, mesmo ela sendo dona do hospital, não precisava disso. E ali a gente já organizava, já encaminhava, dava prosseguimento, encaminhamento, que não pudesse ser resolvido lá no hospital se fazia sem muito obstáculo a questão dos encaminhamentos. A regulação rápida, a regulação rápida, pois é. E, assim, se dava um jeito, e o jeito, né, da melhor maneira, da maneira mais rápida possível para resolver o problema do paciente. O paciente, quando chega, quem tem dor tem pressa, né? Essa é uma frase assim, que é realmente verdadeira, e, assim, essa questão a gente tem que resolver, porque o paciente, a dor dele, ela é única e intransferível. Né? Ele dá, assim, não é que ele dá o tamanho da dor que ele queira dar, mas cada um sabe a dor que sente, né? E você tem que ter empatia, né? Exatamente. Na vida você tem que empatia, você tem que se colocar no lugar daquele cidadão que chega com dor, que chega com uma infecção, que chega precisando de um procedimento, e isso não pode, eu tenho horror. Aquela velha frase, o jargão que usa, não, a regulação não liberou a vaga. Mas não liberou por quê? Aí é que está a questão. Nós sabemos que existem as autonomias das secretarias municipais de saúde. A gestão do sistema aqui em Araruna é pleno. Existe um recurso que é voltado para o atendimento das pessoas e não pode haver economia disso. É uma questão, Antônio, que eu penso, e pessoas como você, como o doutor Felipe, que moram efetivamente aqui em Araruna, vão poder ajudar muito a formatar isso, além de enfermeiros, além de fisioterapeutas que moram aqui, todos esses profissionais de saúde, né? A gente pensar a saúde da cidade com resolução rápida, que é o que não existe hoje. E pensar também, você tocou num ponto que é fundamental, né? A quantas andam essa questão das referências de saúde em Araruna? Porque se não resolve rápido é porque não existe a referência, não existe o convênio para agir rapidamente disso. O recurso ele é gasto no que eu chamo de desvio de finalidade. É uma figura jurídica, o desvio de finalidade. É você ter um recurso para realizar saúde ou educação e, no lugar disso, usar para politicagem. Gastar demais com comissionados, com assessores, com pessoas que não produzem devidamente. Gastar demais até com contratos médicos duvidosos. Tem coisa que pouca gente tem conhecimento. Mas eu estava olhando rapidamente os gastos da saúde em Araruna, o CER, né, que é o Centro de Especialidade em Reabilitação, tem de repasse do governo federal R$1.600.000 por ano. É muito dinheiro para um centro de fisioterapia e reabilitação, que deveria ser uma referência que não é. Se gasta mais de R$680.000 só de contratos de clínicas em especialidade em Araruna por ano. Mas a pergunta que se faz, o cidadão ele está recebendo realmente esse atendimento? Porque as demandas que eu vejo não é de que os cidadãos estão recebendo. Você vê no dia a dia a procura, dificuldade de um cardiologista, de um urologista, de um pediatra. Outro dia até ouvi um absurdo se falar que não havia necessidade de contratar pediatra para Araruna. Eu digo, como é isso? Será que precisa de pediatra em Araruna, Antônio? Bom, enquanto houver criança, né, tem que haver pediatria. E a pediatria é uma especialidade que, felizmente, né, atende a criança, e é criança desde o nascimento até os 17 anos, 29 dias. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? Existe a ebeatria, que pega essa parte dos 14 até lá. Mas o pediatra ele tem que atender tudo isso. Então não é só... É uma especialidade fundamental. Exatamente. Ninguém pode estar relaxando disso. Assim, para quem gosta, de comparar, por exemplo,
o ser humano, como se fosse um edifício, todo edifício tem que ter uma estrutura, tem que ter um alicerce, uma base, material de primeira qualidade. Essa construção você tem que ter um alicerce, tem que ter tudo bem feito. E isso acontece aonde? Na infância. E se o ser humano não tem uma saúde, uma assistência nessa fase aí, certamente vai haver algum desfecho ruim, né, quando ele for Aí eu vou além. Você foi médico em Pacifica na época que a maternidade do São Major José Maranhão funcionava. Nessa mesma época, a maternidade do Maria José Maranhão, isso aí não sou eu que estou criando, isso é um título público, foi a Unicef que deu o título, ganhou o título de Hospital Amigo da Criança. Qual é a falta que faz em Araruna hoje uma maternidade aqui? Porque também foi um diálogo que vazou aí numa live da secretária municipal de saúde, dizendo que não pode nascer criança no PA em Araruna, então não pode nascer em canto nenhum, porque o que eles ofertam é isso. Qual é a falta que faz uma maternidade? Qual é a consequência disso? Do ponto de vista médico, porque do ponto de vista das pessoas eu me coloco muito no lugar. Eu sou pai de 3 filhos e eu sei que não é fácil chegar perto daquela hora de nascimento de uma criança. É uma hora muito bonita, mas é uma hora crítica, assim, uma hora tensa. Qual é a falta que faz, quais os perigos que faz não ter uma maternidade funcionando aqui em Araruna, pelo menos para realizar os partos normais, as cesarianas de pacientes, de mulheres que não têm risco, não têm complicações, a falta disso, Antônio, como você vê. Benjamin, a falta de um hospital, seja ele onde for, é uma coisa lamentável. E a falta num lugar onde já havia um hospital durante muito tempo e o fechamento ter ocorrido de uma forma tão sumária, assim, brusca, né? Coisa violenta, uma coisa... Isso realmente deixa, assim, complica, porque a doença não escolhe sexo, não escolhe tempo, não escolhe condição econômica, não escolhe nada. E aí a falta, no final de semana, por exemplo, numa madrugada, a qualquer momento pode acontecer uma necessidade e a referência para quem está doente é exatamente uma unidade de saúde que lhe dê resolutividade, né? que lhe dê uma segurança, que lhe dê assistência que você está procurando. O doente procura isso. Tem condições que, assim, não é demais dizer que às vezes o paciente até precisa só do contato com o médico, da conversa com o médico para se sentir melhor. E o hospital é um lugar fantástico para que isso aconteça. E, além disso, ele dá resolutividade nos casos de cirurgia, de necessidade de cirurgia, da hora do parto. Daqui, a unidade mais próxima para se fazer um parto assistido é em Guarabira ou em Belém, e não é perto, né? Não é tão perto assim. 1 hora de carro, no mínimo. 1 hora de carro. Agora, coloque-se no lugar de uma gestante, né? Na famosa hora do parto, com dor, com desconforto, num carro, seja ele balançando numa ambulância, seja ele no carro particular, seja ele numa ambulância, onde for, né? É totalmente diferente de um leito de hospital, onde você tem um profissional de saúde do lado, que a medicação que está tudo certinho, tudo pertinho, para dar assistência. E esse prêmio, na época que eu era prefeito aqui, acompanhava tudo isso. De Hospital Amigo da Criança era justamente esse diferencial, que era o parto humanizado. As mães chegavam aqui, tinha todo o acompanhamento. Era ofertado, naquela época, o pré-natal, com todos os exames de ultrassonografia, com todos os exames de laboratório, acompanhamento médico, desde o PSF, que foi o trabalho nosso que criou os 7 PSF que existem até hoje no município de Araruna, mas era uma prioridade isso, o acompanhamento desse pré-natal. Na hora que chegava com antecedência aqui no hospital, ficava naquela área de pré-parto, com todo apoio. Se fosse necessário, e isso era logicamente indicado o parto normal, como é a diretriz do Ministério da Saúde, e se fosse necessário se realizar a cesariana, era realizada a cesariana. Os partos complicados, era feita a transferência, porque já tinha um histórico completo da paciente. Mas a maioria dos casos, você é médico, sabe muito bem disso, não há complicação nenhuma. As crianças nasciam naturalmente. Quantos e quantos ararunenses, eu acho que dificilmente, até 2017,
que foi quando foi fechado de forma brusca o hospital, as pessoas um ararunense nascia fora de Araruna. Você procurar no Irresiste, quase todos que nos veem, nos escutam, inclusive os que estão fora do município, sabem que nasceram aqui. E isso foi um retrocesso muito grande, Antônio. Você até acompanhou aqueles momentos finais de angústia toda, e o prefeito atual ele fala muito que tinha um repasse para o hospital. Muita gente não sabe como era esse repasse que ele fazia. Ele passou 2 meses que o recurso que ele passava para o hospital era R$33 mil para manter tudo. Do pagamento dos funcionários, que eram 22 funcionários de carteira assinada no hospital, aos médicos plantonistas, a técnica de raio-x, a medicação, a alimentação, porque o hospital é um grande hotel também. Muita gente, você falou antes, no hospital, às vezes a pessoa chega, principalmente o idoso e a criança, desidratado, precisando de quê? De alimentação, de um soro, de um leito, de um acompanhamento médico, de uma medicação para estabilizar uma pressão, de cuidados mínimos, que hoje não existe sem Araruna, porque nós temos um PA que as pessoas são atendidas em cadeira, não existe enfermaria masculina e feminina, são 2 salas mistas que existem, um adulto e outro infantil, e ninguém pode negar isso. Quando há 4 anos atrás o prefeito gritava nos palanques de que iria abrir um hospital, e continuou com esse apelido de hospital até hoje, esse PA, cadastrado do Ministério da Saúde como se fosse um hospital e gastando como se fosse um hospital. Essa é a realidade de Araruna. E nós precisamos, Antônio, debater e escutar muito os profissionais. Você, Felipe, os outros que moram aqui em Araruna e outras pessoas que têm que vir para cá. Porque é uma necessidade real do município. E é uma coisa que não adianta ninguém me falar o contrário, gritar, vir com argumento falso, porque a verdade ela sempre se impõe. E nós, infelizmente, hoje não temos essa assistência nem de resolutividade dos pequenos casos, e a transferência é essa agonia que você vê dos pacientes, né? Como muitos casos que nós acompanhamos pessoalmente. É uma situação muito difícil para o paciente. Na época, no hospital, a gente contava com a equipe de plantonista de médico, né? Doutor Salvino, doutora Rosalba, doutor Nivaldo, doutor Edgar. Realmente era uma equipe de profissionais com bastante experiência, né? Bastante experiência. Eu sempre brinco com o doutor Salvino que metade da população de Araruna, que tenha na faixa de 20 e poucos anos, foi nascido ou nas mãos de Salvino ou nas mãos de Rosalba, porque Nivaldo antes, entendeu? Porque era muita gente. Muito atuante. Exatamente. Ou nascia de parto normal ou de parto cesárea. História cesáreo. tão grande que remonta à década de 50, né? Não é uma coisa. Doutor Rivadavia, que trabalhou muito tempo aqui em Araruna, daquela época dos médicos que praticamente moravam dentro do hospital. Exatamente. E isso resolvia muita coisa. Mas eu acredito e que nós vamos ter muito como recuperar isso. A minha luta para que esse hospital seja reaberto, até que no futuro se ache outras soluções, mas não a solução que está sendo apresentada pela administração atual. Acho que foi um grande erro todas essas reformas que aconteceram no prédio do antigo SAMU, do antigo INAMPS, aliás. Porque aquele local nunca foi o local ideal para se imaginar e se conceber um hospital. Não tem espaço, simplesmente físico. Não adianta construir 3 ou 4 salas a mais, que nunca será. Porque nunca terá lugar para um bloco cirúrgico, para lavanderia, para a parte de esterilização, para as enfermarias, que tem que ser, no mínimo, uma pediátrica, uma clínica médica masculina, uma clínica médica feminina, a masculina e a feminina também cirúrgica. Onde é que vai caber isso? Eu dizia isso há 4 anos atrás e continuo repetindo. O mesmo engodo que aconteceu
em 2020, estão querendo repetir agora. E é um gasto de recursos, Antônio, que é assombroso. Aquele prédio do INAMPS, ele teve uma reforma, ainda com emenda minha, em 2017. Foram 2 licitações lá. Porque foi um recurso que era destinado ao Alto Grande e ao PSF 3. Depois, em 2020, se inventou a nova reforma para o famoso pronto-socorro, que nunca foi o que foi prometido. Nenhum aparelho de raio-x existe lá, nenhuma ultrassonografia pode se fazer, nem tampouco internação. Nem alimentação as pessoas recebem lá. Porque isso é o relato das pessoas que recebem. De que paciente não tem alimentação, que chega lá é uma marmita para os profissionais que estão no plantão. Antes disso, teve outra reforma que se fechou e depois se fez outra cisterna. Que não dá para entender isso, porque tanta reforma. Agora, mesmo há pouco, eu achei um absurdo completo. Você fechou a creche Maria Tecla, que foi uma das primeiras creches do município, para tirar o PSF 3 de lá e inventar uma licitação de mais de 2 milhões de reais de reforma. Aí a pergunta que se faz, quando você soma todos esses recursos, essa reforma do PSF 3 agora, 570 mil reais ali, se todo esse recurso tivesse sido bem empregado, ele teria até construído de verdade um hospital em outro local. E eu não estou falando nem na questão de dizer desse jeito, não, fechou o Hospital Maria Júlia Maranhão, ele meteu isso na cabeça, o prejuízo não foi para nós, foi para a população de Araruna. Fechou porque pegou recurso que era para o hospital e gastou com coisas desse tipo. É falta de conhecimento de SUS, é falta de humanidade, de empatia com as pessoas, é não olhar o lado da grávida, que ficou sem maternidade, é não olhar o lado das crianças que estão sofrendo, dos idosos, que você é um excelente geriatra, eu queria que você até falasse um pouco sobre isso, essa questão do atendimento geriátrico, que um hospital, quanta falta não faz. É um fato. A questão da geriatria, infelizmente, é uma situação difícil, porque a gente sabe que o idoso ele é diferente. Ele é diferente. Não, desde o tratamento interpessoal até o tratamento, no caso, médico mesmo. Porque, assim, você não vai dar a mesma dosagem de um medicamento que você dá num adulto jovem para um idoso. É totalmente diferente. A abordagem é diferente, o cuidado é diferente. Porque não é pelo fato de ele estar somente velho, idoso, passado no tempo. Não é só por isso, não. Mas é porque o organismo envelhece e ele envelhece como um todo. E a assistência tem que ser multidisciplinar. O idoso, quando ele chega com uma queixa numa unidade de saúde, a queixa dele vem recheada e vem com a bagagem da condição do ambiente onde ele está, da alimentação, da assistência que ele tem na agência do banco, no supermercado, na farmácia. Então ele chega ali carregado de muita coisa. Se a pessoa que está ouvindo essa história dele, esse relato dele, não entende isso, vai somente no foco do sintoma, do sinal, não vai ser uma coisa, não vai ser um atendimento nem que ele espera e nem com desfecho bom. Existe o NASF, né, nos municípios pequenos, o NASF, e em todos os NASFs que eu conheço, não tem a assistência do geriatra. Não tem. Que é outra questão, Antônio, que eu vejo muito ocorrer aqui em Araruna, que não é ter nada contra o jovem, pelo contrário, eu acho que tem que ter a oportunidade para o jovem. Mas o médico recém-formado, ele não tem a mesma experiência de vida, de casos clínicos, que tem alguém que já passou décadas de profissão e de conhecimento clínico, e vejo aqui padecer muito. Já teve casos aqui, especificamente de idosos, que chegaram com AVC, ou até infartados, e naquele momento não tem ninguém ali, até por falta de recursos mesmo, de exames, aqui em Araruna, no PA mesmo, e não fazer o devido diagnóstico imediato, até mandar para casa. Dizer, não, isso aqui é outra coisa, é uma dor na coluna, sem ter essa capacidade, né? Exatamente, como eu falei para você, a abordagem é diferente.
né? Não nem tudo é o que parece. Às vezes você está vendo uma situação na sua frente, se você não tiver esse conhecimento que você tem, né, que a história desse idoso, né, o segmento que ele tem, que você tem acesso a isso pelas informações dos agentes de saúde que devem fazer a visita periódica na casa deles para poder dar esse respaldo para o médico também fazer o pensamento diagnóstico e tudo. Né? Nos casos das urgências, por exemplo, você já tem que ter também isso, porque você conhece a população toda. Quando você tem o médico da unidade de saúde do PSF, né, desse programa, ele tem essas informações, esses dados todos. Então, quando ou se ele não tiver, mas alguém ali do hospital, ou do atendimento, do posto de saúde, ele tem essa informação, ele conhece o paciente. Entendeu? Então, é um atendimento realmente humanizado, deve ser realmente humanizado, porque às vezes o próprio paciente não tem nem condições, nem sabe dizer nem o que está sentindo. Quem está acompanhando sentindo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente, está com tudo ao mesmo tempo. Eu lembro de vezes que eu estava no plantão no hospital e chegava um idoso num dia de sábado, ou na sexta-feira de tardezinha, passando mal, e aí quando você atendia, que estabilizava, você ia atrás da família, e qual era o problema? Era porque chegou no caixa do banco e foi sacar o dinheiro, sacou o dinheiro, tinha a pessoa com quem ele estava devendo já esperando para receber, um parente que estava precisando de dinheiro, ele teve que dar uma parte, e quando ele saiu do banco, saiu quase sem nada, e aí ele passou mal. Entendeu? Então é todo um contexto, o idoso é diferente. E essa assistência ao idoso, infelizmente, não tem assim, falta muito para o idoso. O idoso e muitas vezes você escuta ainda alguém dizer assim, já está velho mesmo, já viveu muito, está bom demais, já viveu 80, 70 anos, e hoje a gente sabe que a expectativa de vida mudou e a qualidade de vida mudou junto. Então, hoje a gente tem pessoas aqui... Os recursos médicos existem, os recursos todos. Pois tudo isso. Tem idoso hoje aqui em Araruna com acima de 90, andando de moto, né? Cuidando do seu roçado, tranquilo. Eu tenho uma paciente que mora no Cambucá, e ela, assim... Fui fazer uma visita na casa dela, uma consulta, ela estava na porta do curral, numa cadeirinha de roda, entendeu? Ativa, né? Ativa, entendeu? Tem um outro paciente que mora ali depois da casa da penitenciária ali, que eu encontro com ele andando de moto, seu Zé Freire, entendeu? 97 anos de idade. Quer dizer, essa é a velhice que eu quero, que todo mundo quer, com atividade, com discernimento. Né? Essa assistência que para essas pessoas tem que ser diferenciada. Nada contra o jovem, nada contra o adolescente, criança, que aí você tem os extremos, né? A criança e o idoso, esses extremos têm que ser muito bem amparados. Muito bem visto, porque um tem a história, né? O outro forma a história, né? Faz a história. Então, assim, se você não preserva essas duas pontas, fica complicado demais. Eu acredito muito nisso, Antônio. Eu acho que tem que ser um compromisso. A gente construir um sistema de saúde aqui no município, escutando os profissionais, escutando as pessoas, tendo empatia de se colocar na dor de cada um, da necessidade de cada um, para que realmente funcione, desde o PSF. Eu digo sempre isso, a saúde que eu imagino tem que acontecer de forma resolutiva. O paciente que precisa de um exame, de um ultrassom, de uma ressonância, que o médico requisite qualquer exame de diagnóstico, isso tem que ser marcado no PSF. Não precisa passar para o prefeito isso ou para o secretário. Não precisa a pessoa olhar para a minha cara para autorizar isso como se fosse um favor, porque isso é um direito. E eu quero contar com profissionais que tenham justamente esse mesmo pensamento, para que isso possa andar com a velocidade necessária, para que a regulação, a transparência das pessoas não dependa de uma assinatura do prefeito, não dependa de uma assinatura do secretário, seja automático e funcione. E é possível fazer isso.
Porque se nós construímos, em 97, um modelo que era referência ao Paraíba e para o Rio Grande do Norte, e isso é fato e a história jamais será apagada, nós podemos juntos construir isso no futuro. É uma questão de ter as opções, se é fazer essa mudança qualitativa que atenda às pessoas ou deixar num sistema que não resolve absolutamente nada. E o que eu quero é isso, que funcione verdadeiramente. Eu vejo muitas vezes as pessoas se vangloriar de que está num cargo, eu sou secretário disso, sou secretário daquilo, eu sou coordenador, mas na verdade o grande chefe, o grande patrão tem que ser o povo. Tem que ser essa troca e essa hierarquia, de saber que quem manda é o povo e tem que ser bem atendido, tem que se resolver. O SUS foi criado exatamente para isso, né? O SUS no mundo, o SUS do Brasil é uma referência mundial. Só que assim, sabe que não, assim, o SUS do papel é um, o SUS da realidade é outro. E assim, a ideia que a gente tem de uma cidade pequena, de pequeno porte, é uma coisa, é como uma casa pequena, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo no seu lugar, as coisas funcionam tudo certinho, pela facilidade que você tem disso, né? Você mostrou isso quando você foi prefeito, na época você mostrou isso há 30 anos atrás, vamos dizer assim, e sem tecnologia, porque não havia celular, né? Não havia toda essa estrutura tecnológica que tem hoje, e funcionava. E hoje, você faz qualquer coisa por um telefone celular. Um exame, uma ressonância, faz em João Pessoa e o médico tem acesso aqui em Araraquara. Exatamente. Hoje o laudo e a imagem. O laudo e a imagem, entendeu? Quando eu ouvi isso há 15 anos atrás, lá em Natal, lá na Promater, que o serviço tinha uma imagem e mandava para um colega em São Paulo para ele laudar. Disse, como é que vai ser isso? Essa coisa, né? E hoje é uma realidade isso daí. Hoje, né? Faz no celular. Faz no celular, entendeu? Agora você imagine, né, uma equipe de 5, 6 agentes de saúde circulando todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, casa a casa, né? Sabendo quem tem pressão alta, quem é diabético, quem está precisando do remédio controlado, entendeu? E você tem isso daí. E você chega para o médico, olha, tem esses pacientes todos que precisam fazer visita domiciliar, tem esses aqui que precisam da medicação, não precisa de nada, a coisa funciona normal. Você no seu gabinete lá, tranquilo, você não precisa saber que seu José precisa tomar um remédio e ele tem que falar com você. Não precisa, né? Isso tem que ser automático. Tem que ser automático, né? O agente de saúde... A intervenção do prefeito, num caso desse, é em casos extremos. Extremos, é como presidente. Se puder ser resolvido diretamente, é o que o povo quer. Ninguém quer estar na porta da casa do prefeito, com uma humilhação tremenda. Ninguém quer passar uma noite numa fila, estar no sereno, no sol, na chuva, para chegar e pegar uma autorização de um exame, ou para receber uma cadeira de roda. É essa a cidade que eu penso. Eu sei que você pensa dessa mesma forma. Até porque você fez uma opção de morar em Araruna. Você poderia morar em qualquer outro local, mas você fez a opção de morar em Araruna. Como também nós temos esse mesmo propósito de ver essa cidade alterar isso, e não adianta se querer maquiar uma realidade que se impõe, porque é outro problema, Antônio. Muitas vezes você olha os números que são lançados no sistema do SUS e acha até que está tudo arrumadinho, mas o dia a dia das pessoas não é. E o que faz o diferencial é justamente ter uma gestão de saúde que olhe para o cidadão de verdade, não veja ali como um número. Não veja aquilo ali que tem que bater uma meta de tantos diabéticos, de tantos hipertensos, não. Esses diabéticos, esses hipertensos, eles vão existir porque existem mesmo. Mas tem que ser resolvido o problema deles, de entregar a medicação no horário certo, de evitar essas amputações que acontecem, que as pessoas sofrem demais. Muitas e muitas vezes eu tive que me deslocar até o São Vicente de Paulo, até o Hospital de Trauma, até o Edson Ramalho, de pessoas aqui de Araruna, enfrentando já uma amputação, como poderia ter sido resolvido isso antes. Essa é a saúde que nós pensamos. Mas nós vamos ter muito tempo para conversar, Antônio. Trocar ideias.
sobre um projeto que ele seja inclusivo, que se olhe de forma multidisciplinar a saúde em todas as áreas, integrado, e que realmente funcione, que não seja uma ficção, que não seja algo que apresenta números de gastos astronômicos, uma série de pessoas e empresas contratadas e a realidade ser o que o povo de Araruna passa hoje, que é uma realidade realmente muito difícil. Quem nos vê sabe o que é que eu estou falando realmente, sabe da luta, das dificuldades e do sofrimento que passa esse povo. E eu me coloco no lugar de cada um de vocês, tanto de quem sofre como do familiar. Realmente, saúde não tem preço, mas o preço não precisa ser a dignidade, né? Assim, a honradez não precisa ser assim, né? Embora que não tenha, não haja, assim, às vezes não há recurso para se atender aquela necessidade, mas tem que ter a questão humana também, né? A questão humana de você se colocar no lugar do outro, de você fazer o que for possível para poder atender, e enquanto não ser atendido, você está ali do lado, tá compartilhando isso, essa dor, essa dificuldade, isso importa. E para uma população humilde como é a nossa aqui, né? E não tem nenhuma pessoa assim. Quem procura o SUS, de fato, é uma pessoa realmente carente. Dificilmente quem tem condições vai para um hospital do SUS, vai para um posto de saúde e pedir alguma coisa. E pedir já é difícil, né? Já é uma coisa bastante complicada para o ser humano. E assim, pedir, e aí quando a pessoa não tem assim, do outro lado, esse compartilhamento da dor fica complicado mesmo, é muito difícil. Mas, né, não há mal que não se acabe, na verdade, não há situação ruim que perdure tanto a vida inteira, e a gente vai, enquanto isso, fazendo o que for possível, né, na medida do possível, tentando compartilhar essa dor com cada um e amenizando no que for possível também. Então, meus amigos, boa noite a todos. Eu quero agradecer a audiência, agradecer a presença do Dr. Antônio, que nós podemos relembrar fatos do passado relevantes da história de Araruna, da época do consórcio de saúde, do Hospital Maria Júlia Maranhão, que faz muita falta para o nosso povo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E que, infelizmente, nesses últimos 7 anos, se fez o fechamento do hospital, se cortou os recursos, mas não apresentou-se nada de uma solução concreta para substituí-lo. Eu até aceitaria que se tomasse uma decisão dessa que foi tomada, uma decisão política do prefeito. Mas o que eu não aceito é o abandono que viveu esse povo durante esses 7 anos, o sofrimento, o padecimento que tiveram as pessoas até inverter situações. Você falou de Pacifica. Antigamente, Pacifica vinha aqui para Araruna para ser atendido. Agora, quem quebra um pé em Araruna, ou um tornozelo, um punho, tem que ir para Pacifica para tirar um raio-x. Isso é um retrocesso imenso. E digam o que disserem. Nada justifica, foram 7 anos que se passaram. E no lugar da cidade andar para frente e desenvolver, principalmente numa área sensível como a saúde, o retrocesso está a olhos vistos, e quem sabe disso é quem precisa. Então, muito obrigado a todos pela atenção, e nós iremos continuar com os nossos podcasts, falando a verdade, discutindo os problemas de Araruna e construindo soluções, ouvindo o povo, os profissionais, quem realmente entende de cada área, como tem sido nossos programas. Muito bem, quero também dar uma boa noite a todo mundo, agradecer por essa oportunidade aqui, não deixar de agradecer também, né, já que a gente está compartilhando essa dificuldade com outros municípios da saúde. Ai de nós se não fosse Pacifica, né, ai de nós se não fosse Cacimbo de Dentro, né, que são os 2 hospitais que dão maior suporte aqui. Mas esperamos que essa realidade se altere, né, se modifique para o bem de todos. E a gente certamente vai conversar de novo sobre saúde, sobre esses projetos, esses seus planos que
agora é o momento da gente conversar isso. E esperamos que quem tenha seus problemas, assim, essa questão de ouvir as pessoas é muito importante. Porque a gente tem a nossa realidade, a gente tem os nossos compromissos e às vezes falta esse ponto de alguém que mora num lugar muito distante, que passou por uma dificuldade e que vem até a gente aqui para falar, né, para compor esse projeto, porque se o projeto vai ser público, o público é todo mundo. É importante isso. Então, quero agradecer, não deixar também de dar os famosos abraços a todos quem está ouvindo, a todos que estão ouvindo a gente, né, a nossa família que numa noite dessa a gente fica afastado das pessoas para estar aqui discutindo coisas públicas merece essa referência. Então, muito obrigado, Benjamin, muito obrigado a todos que ouviram nosso podcast e vamos para frente. Até a próxima. Muito obrigado, Antônio.